Meus queridos irmãos, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, traz esta advertência para todos nós. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, a coroa tem a ver com a sua salvação, uma vez que coroa, nos tempos antigos da Grécia, eram dadas aos vencedores. E é bom lembrarmos que no Novo Testamento foi escrito em grego, e coroa é sinônimo de glória e de honra. E é exatamente isso que acontecerá com os que vencerem este mundo, vencerem Satanás e mantiverem-se fiéis até o fim de sua vida terrena. Observa a importância da coroa que Jesus deixou claro: que ninguém tome a tua coroa. São palavras de Jesus. Sabemos que a nossa salvação é um processo de cuidado diário. Não segue o moderno ensino de uma vida salvo para sempre. Então pode viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer jeito, uma vida de pecado. Não se iluda com este ensino antibíblico. É uma vida cristã descuidada e em pecado, no pecado, que levará a pessoa a perder a sua coroa. Em nome desse salvo para sempre, há crentes que vivem em concubinato, vivem amaziado, vivem em adultério, ainda mantêm os seus vícios como bebida e cigarro, mantêm atos desonestos nos seus negócios, é um péssimo marido, é uma péssima esposa, dá mau exemplo para os seus filhos, caloteiro, mentiroso, entre muitos outros pecados. Saiba, querido irmão, que a Bíblia é claro em seu ensino: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Essa coroa prometida em Apocalipse 3, 11, só será confirmada para aqueles que forem fiéis até o fim. Jesus falou: ninguém tome a tua coroa. Quem pode tomar esta coroa, querido? Pessoas podem nos afastar da presença de Deus. São milhares de exemplos de moças cristãs que outrora eram fiéis ao nosso Deus, mas se encantaram por homens fora da igreja, namoraram e casaram com homens ímpios, malignos, e além do sofrimento de viverem uma vida assim sofrida, de maus tratos, desviaram-se dos caminhos de Deus. Quando a Bíblia condena o casamento misto, revela claramente a incompatibilidade de um relacionamento entre um crente e, por exemplo, com pessoas ateias ou adeptos do satanismo. Não pode dar certo um casamento assim. Passaram por nossa igreja moças e rapazes que, mesmo sendo advertidas, doutrinadas, rebelaram-se e se envolveram em
relacionamentos desastrosos e vive num sofrimento sem igual e longe de Deus. E pior, chega no estágio que não aceita ajuda espiritual. Não resta dúvidas, querido irmão, de que o inimigo de nossas almas, Satanás, está sempre à espreita, trabalhando para que você perca a sua coroa. É terrível. O pior adversário da sua alma, ele é um psicólogo milenar, é ardiloso e sabe oferecer um mundo pecaminoso às pessoas. Inclusive, tentou fazer isso com o próprio Salvador Jesus Cristo na tentação do deserto, mas o apóstolo Tiago nos dá a receita da vitória contra estas palavras do diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Jesus disse que vem sem demora para buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que venceram o diabo. Para quem está preparado, não teme a vinda do Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, ele declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Na época do apóstolo Pedro, já tinha aqueles que achavam que Jesus estava demorando muito a voltar e, quem sabe, estava duvidando que ele viria um dia. Certamente Jesus está dando mais tempo para as pessoas se arrependerem, os crentes que estão desviados voltarem. Observe o que 2 Pedro 3,9 nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes ficamos impressionados, queridos, com a paciência de Deus, sua misericórdia em não punir as pessoas que o afrontam, blasfemam e praticam tanta injustiça e maldade neste mundo. Neste mês, fiquei estarrecido em ver um perito famosíssimo do Brasil, que é professor universitário, já chegou a desvendar casos criminais de grande relevância, brigando com a sua esposa. E sabe o que ele fez? A sua esposa era uma mulher que lia a Bíblia, que ia à igreja. Ele pegou a Bíblia dela, colocou no chão, aberta, e falou que iria urinar sobre a vida dela. Sabe o que aconteceu? De fato, ele fez isso. E no vídeo mostra, né? Evidentemente coloca aquela tarja escura, mas a gente vê a urina caindo ali na Bíblia. Ela gravou e postou isso na internet. Deus é longânimo, não é? Realmente poderia punir esse perito ali naquele momento, né? Mas o Senhor ainda continua com os braços estendidos, querendo proporcionar o perdão e a libertação. Bilhões de pessoas desde o início da história da humanidade que já morreram, creio que a sua maioria absoluta teve da parte de Deus muitas e muitas chances, oportunidade de se converterem e serem salvos. Cada um deles desprezar o apelo divino é preferir o inferno e assim partiram para a eternidade sem Deus. Jesus virá
de forma inesperada, querido, para a maioria absoluta dos moradores da terra, uma vez que Jesus mesmo disse que virá como ladrão, conforme lemos em Mateus 24:43, que diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O que Jesus quis dizer com isso, querido? É para o crente ser vigilante. Paulo também escreveu: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E Jesus virá como relâmpago, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Então, não dá tempo de ninguém se preparar depois. Para você ter uma ideia, querido, o raio se aproxima do solo em poucos milissegundos, propagando-se com uma velocidade cerca de 3.000 quilômetros por segundo. Então, para aquele crente que vive descuidado espiritualmente, que vive em pecado, como diz o ditado, um pé na igreja e outro pé no mundo, esse vai ser um dos que será surpreendido com a velocidade da vinda de Cristo. Que possamos sempre estar atentos e vigilantes e que ninguém tome a nossa coroa, como advertiu Jesus. Que cada um de nós possamos receber as bem-aventuranças da palavra de Deus. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Grande, excelso, glorioso Deus, El Shaddai, só o Senhor é Deus, digno de receber tributos, louvores e adoração de nossa parte. Obrigado por tua imutável palavra, esclarecedora, palavras, Deus, que nos aponta o caminho sobre modo excelente, o caminho como vencer Satanás, vencer o pecado, e queremos estar atentos à advertência de Jesus, que ninguém tome a nossa coroa, que possamos manter-nos leais, fiéis a Ti, sempre. Queremos viver em santidade e novidade de vida. Obrigado por este momento prazeroso, Deus, de estudo da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, um abraço. Deus te abençoe e abençoe grandemente o seu lar. Está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando,
quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço